Senhor. Santo, 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 nossos pecadores, não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, bom e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam, teu nome confirmou. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Bom dia, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que mais um domingo o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos estudando a sua palavra, orando ao Senhor e agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos orar neste momento. Pai, nós te damos graças, Deus, porque alcançamos este dia, porque o Senhor bondosamente nos conduziu até o presente momento e nós queremos louvar e agradecer ao Senhor por tamanha bondade em nossa vida. Pai, muito obrigado, porque em meio a tantas lutas e a tantas dificuldades, o Senhor, ó Deus, tem nos abençoado, tem conduzido a tua igreja, tem sustentado a tua igreja, e nós assim te adoramos e nós assim, ó Pai, te agradecemos. Agora, ó Deus, que o Senhor possa estar conduzindo a vida de cada irmão, de cada amigo, de cada pessoa que está participando deste momento também, ó Pai, que o Senhor esteja a abençoar. E aqueles, ó Deus, que não têm acesso, por causa da idade ou por causa de qualquer uma outra dificuldade, que o Senhor possa estar, ó Deus, visitando essas pessoas de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, que o Senhor possa estar se mostrando para essas pessoas e que elas, ó Deus, possam estar se aproximando do Senhor. Meu Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado por esta oportunidade, muito obrigado pelos meus irmãos que têm colaborado, que têm contribuído, que têm assim nos abençoado. Pai, eu oro assim e agradeço em o nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, que Deus em Cristo Jesus possa estar abençoando cada um de vocês. E vamos, mais uma vez nesse domingo, lembrar de nossos compromissos quanto à questão de missões mundiais e também quanto à questão de nossas responsabilidades como Igreja do Senhor aqui, trazendo o seu dízimo, as suas ofertas, as ofertas de missões, e assim vamos estar avançando, crescendo para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar e possa falar ao teu coração. Vamos estudar a palavra do Senhor nessa manhã. Vamos ler a Bíblia lá em Tiago, no capítulo 4, versículos 7 e 8. E teremos nessa manhã a participação da irmã Deise fazendo esta leitura. Leiamos. Tiago 4, 7 e 8 nos diz assim a palavra do Senhor. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração.
Ok? Queremos aqui, meus irmãos, nesta manhã, baseado na palavra lida, nós queremos conversar, queremos aprender um pouco sobre combatendo o mundanismo em nossa vida. É interessante que em algumas Bíblias, quando nós pegamos a divisão desses dois versículos, primeiro quando você olha lá no título do capítulo 4 desta carta, nós temos lá falando sobre a questão do mundanismo. E quando algumas Bíblias traz aí na divisão desses dois versículos, 7 e 8, falando sobre a cura do mundanismo em nossa vida. E nós queremos exatamente aprender nessa manhã sobre como nós podemos combater o mundanismo em nossa vida. Nós entendemos mal quando nós achamos que mundanismo é uma coisa que está lá fora, que é algo normal na vida de outros e em nossa vida não. Vamos entender um pouco isso nesta manhã. Na verdade, nós somos mais mundanos do que pensamos. Nós corremos atrás de práticas mundanas mais do que percebemos. E por mais estranho que pareça em nossa vida, nós temos carregado práticas mundanas em nossa vida, como muitas outras pessoas lá fora também estão fazendo. À luz da Bíblia, Tiago vai nos ajudar a encontrar prazer exatamente em Deus e combater as práticas do mundanismo em nossa vida. Irmãos, isso é muito importante para nós, estarmos refletindo sobre isso e aprendendo sobre isso. Como eu posso combater o mundanismo em minha vida? Como eu posso receber a cura da parte de Deus quanto a essa questão do mundanismo em minha vida? Nós vamos aprender aí baseado nesses dois versículos da palavra do Senhor. Primeiro, o texto começa dizendo, o versículo 7 que nós lemos, ele começa dizendo, portanto, submeta ou sujeitem-se a Deus. Então, primeiro, a cura do mundanismo vem em nossa vida quando nos sujeitamos a Deus. É sujeitando a Deus que o homem vai conseguir combater o mundanismo em sua vida. E para se sujeitar a Deus, é importante pensarmos em algo interessante aqui. Só os humildes se sujeitam a Deus. Sem humildade não há sujeição a Deus. E aí nós precisamos entender isso. E eu tenho que fazer essa pergunta para você. Aos olhos de Deus, você é uma pessoa humilde? Você é uma pessoa ensinável? Você é uma pessoa que tem consultado a Deus quanto ao seu comportamento, quanto às suas práticas? Você é uma pessoa que tem perguntado às outras pessoas, feito avaliação com outras pessoas a respeito de sua vida, se você se mostra uma pessoa humilde ou não? Se não formos pessoas humildes, não conseguiremos nos sujeitar a Deus. Então, nos sujeitar ou nos submeter a Deus é a abertura desse texto para a cura do mundanismo ou para o combate do mundanismo em nossa vida. O texto também vai mostrar, esse mesmo versículo, vai mostrar outra coisa interessante que nós precisamos fazer, é tomar atitudes firmes contra o diabo. Isso mesmo, tomar atitudes firmes contra o diabo. Precisamos entender aqui que não é uma questão de sujeição a Deus ou sujeição ao diabo, mas é uma questão de escolha entre a minha vontade e a vontade de Deus. Porque logo eu me entrego a fazer e vivo a vontade de Deus toda a minha vida e todos os dias da minha vida, ou então se eu estiver fazendo as minhas vontades, se eu estiver dando luz às minhas vontades e aos meus projetos, logo eu estou fazendo a vontade do diabo. Então não é uma questão aqui de eu estar me sujeitando ao diabo, é eu estar simplesmente fazendo as minhas vontades, colocando aquilo que vem à minha mente em prática, colocando os projetos que vêm à minha mente em prática, porque a vontade de Deus, ela é revelada para nós e mostrada para nós
através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Portanto, é necessário que corramos urgentemente para essa palavra, para a Bíblia, para sabermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, a cada dia, a cada momento. É necessário que façamos isso. E é por isso que o texto abre dizendo que nós precisamos nos sujeitar, nos submeter a Deus diariamente, todas as horas de nossa vida, todos os momentos, cada movimento novo, cada ambiente novo que a gente ocupa em cada dia na nossa vida, nós precisamos nos submeter, nos sujeitar à vontade de Deus, porque as minhas vontades, elas não podem prevalecer. Eu preciso tomar atitudes firmes em relação a essas minhas vontades, porque o diabo não vai fugir de mim porque eu sou dizimista, porque participo dos cultos, porque ajudo alguém, mas sim quando eu escolho fazer a vontade de Deus em minha vida, quando eu escolho viver essa vontade de Deus, essa vontade que eu conheço, que eu busco lá na Bíblia, que é a sua palavra. Alguém certa vez comentou assim: se um homem foge para o Senhor, o espírito maligno fugirá dele. E é verdade. Quando nós nos escondemos e corremos para o Senhor, logo o espírito maligno, ele não vai ter poder nenhum sobre a nossa vida. É por isso que eu tenho que me submeter a Deus, eu tenho que tomar atitudes firmes contra o diabo, e essas atitudes, elas dizem respeito que eu preciso tomar atitudes contra as minhas vontades, ou tendo cuidado naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, naquilo que eu quero fazer, e estar disposto a cada dia a ouvir a voz de Deus e assim praticar a sua vontade. Mas o texto continua dizendo, lá no versículo 8, que é o último versículo que nós lemos, ele vai dizer algo interessante, que nós precisamos nos aproximar de Deus para que Ele se aproxime de nós. Algo interessante. Então, submetendo ao Senhor, tomando atitudes firmes contra o diabo, ou contra as minhas vontades, e agora eu preciso me aproximar de Deus, para que Ele se aproxime de mim. E a ideia central aqui nesse texto, ela é interessantíssima, porque é aproveitar o tempo e a oportunidade que Deus está me dando no presente momento, para nós sairmos deste mundo, nós estarmos nesse mundo, nesse exato momento, e quando sairmos deste mundo, nós estarmos o mais próximo de Deus, o mais próximo possível de Deus. É essa a ideia do texto, que nós precisamos nos aproximar dele, nós precisamos procurar esse Deus, para estarmos permanecendo com ele, muito perto dele, para quando deixarmos essa dimensão, nós estarmos muito próximo dele. Tiago deixa bem claro que Deus nunca se afasta de nós, exceto quando nos afastamos dele. Interessante isso. É interessante estarmos pensando sobre isso. Deus nunca tomou a decisão, por mais terrível que sejam as minhas atitudes, de se afastar de mim, de virar as costas. Claro que Ele se entristece, claro que Ele quer que o meu comportamento seja diferente, claro que Ele quer ter acesso à minha vida para me mudar, me transformar, mas Ele não se afasta, como nós fazemos quando não nos agradamos das pessoas. E aí nesse versículo 8 tem outra coisa interessante que eu quero trazer para a nossa vida. O texto diz aí no versículo 8, diz: limpem as mãos. Isso é algo interessante, queridos. Lá no Antigo Testamento, os sacerdotes precisavam levar a sério a ordem para lavar as mãos. Eles tornavam-se impuros e atraíam a ira de Deus para a sua vida e deixavam de desempenhar a sua função e eram contaminados pelo simples fato de não lavar as mãos. E é interessante que nesse ensinamento aqui tem um princípio interessante. Lavar as mãos significa a pureza externa, a pureza daquilo que é visível. Então, quando nós estamos
tentando combater ou lutando para combater o mundanismo em nossa vida, nós precisamos levar a sério as coisas visíveis. E aqui o fato de lavar as mãos parecia ser algo muito pequeno. Então, se a sua interpretação for essa também, nós precisamos levar a sério as coisas pequenas. Nós precisamos cumprir as coisas pequenas, conforme a vontade do Senhor, se nós queremos a cura do mundanismo em nossa vida. Se nós queremos nos aproximar de Deus. Nesse mesmo versículo 8, tem um outro termo interessante que nós queremos pensar sobre ele também. Diz assim: purifiquem o coração. O termo coração aqui significa espírito ou alma, algo interior, algo que não é visível. Essa pureza interior é indispensável a quem de fato quer se aproximar de Deus. Então vejamos que para combater o mundanismo em nossa vida, nós precisamos atentar para as coisas exteriores que parecem pequenas, e nós precisamos atentar para as coisas interiores, porque o Senhor não tem interesse de curar apenas o nosso exterior, o nosso interior. Ele quer ser dono, Ele quer curar e Ele quer transformar o homem todo e todo homem em toda a sua vida. Observem estas verdades da palavra do Senhor. Você quer se aproximar de Deus? Você quer combater o mundanismo que é uma realidade talvez em sua vida? Como em muitas áreas é uma realidade em minha vida, somos traídos nessa questão e muitas vezes somos mais mundanos do que achamos que somos, do que conhecemos, do que imaginamos, porque Deus sabe o quanto nós somos mundanos, e somente Ele. Mas as pessoas percebem, pela nossa displicência, talvez nas coisas pequenas e nas maiores também. Então a minha palavra, baseado nesta palavra de Deus, nós precisamos sim combater o mundanismo em nossa vida. Nós precisamos sim nos aproximar de Deus hoje, para que quando sairmos daqui, para que estejamos mais próximo possível dEle. E enquanto mais próximos de Deus, nós vamos encontrar mais honra e vamos assim viver para a glória dEle. Que Deus te abençoe nesta manhã. Reflita nesta palavra, reflita sobre as áreas de sua vida que você precisa permitir Deus trabalhar. E reflita como como esses 2 versículos tão pequenos, podemos aprender grandes coisas da palavra de Deus. Que Ele te abençoe, que Ele possa falar ao teu coração nesta manhã. Nós vamos orar neste momento. E vai participar orando neste momento, o nosso irmão Cleovan. Oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, meu Deus, por esse momento, pela tua palavra, por essa reflexão, meu Deus, pelas tuas bênçãos, pelas tuas maravilhas, pelas tuas misericórdias. Louvado e agradecido seja o Senhor, Pai. Pai, nesse momento, Pai, nós oramos, Pai, nós suplicamos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que venha nos socorrer, que venha nos ajudar, que venha nos livrar, meu Pai, de todo o mal, Pai. Nesse momento, meu Deus, que o mundo está conturbado, que o mundo está aflito, meu Deus, por essa pandemia, pela maldade, pela corrupção, meu Deus, por tudo que esse mundo tem oferecido de ruim para a sociedade, para as pessoas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que não permita, Pai, que o mal chegue nas famílias, chegue na tua amada igreja, chegue sobre as pessoas, Pai. Pai, repreende todo o mal, Pai, toda a pandemia, todo vírus, meu Pai, tudo que não é do Senhor, Pai. Toda maldade, Pai, seja destruída por Ti, pelo Teu poder, meu Deus. Santo Deus,
Abençoa nossas vidas, abençoa nossas famílias, perdoa nossos pecados, perdoa nossas transgressões, perdoa nossas culpas, meu Deus. Ajuda-nos nesse momento tão difícil, Pai, nos livrando de todo o mal, Pai. Nos livrando de tudo que é ruim, Pai. Aumenta a nossa fé em Ti, Pai. Que nós possamos estar sempre, Pai, nos edificando na Tua palavra, meu Pai, Te buscando, Pai, nos humilhando perante a Tua presença, Deus. Pai, abençoa aqueles que estão, meu Deus, aflitos, meu Pai. Abençoa aqueles que estão, Pai, depressivos. Abençoa aqueles que estão abatidos, meu Pai. Abençoa aqueles que estão com medo, Pai, de tudo e de todos, Pai. Pai, esteja no controle de nossas vidas e de todo mundo, Pai. Abençoa esse mundo, Pai. Abençoa as pessoas. É assim que nós oramos. É assim que nós suplicamos. É assim que nós louvamos. No nome precioso do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, hoje e eternamente. Amém. Irmão, só aqui esclarecendo, aqui para não ficar nenhuma dúvida, para não sermos taxados aí como pessoas que estão desobedecendo, eu quero só avisar que esses irmãos estão participando, tanto na leitura quanto na oração, mas eles estão em casa, eles gravaram aí, enviaram e nós estamos aqui participando com eles assim, tá bom? Quero agradecer a Deus em primeiro lugar pelos grandes ensinamentos extraídos de Sua Palavra, que estão em Sua Palavra, e que Ele nos dá a oportunidade de estarmos conhecendo, que possamos aplicar tudo isso em nosso coração, para vivermos assim para a glória do Senhor Jesus. Que Ele te abençoe, que Ele te dê um domingo abençoado, em o nome de Cristo Jesus. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe.